A chuva cai fina sobre a avenida. As luzes dos prédios refletem nas poças, criando um espelho torto de uma cidade que corre, mas nunca enxerga o chão que pisa. Entre os carros, um homem se move devagar. Roupa rasgada, barba grisalha, olhos cansados. O nome dele é Elias. Há quem o veja como um vulto, um incômodo que o vento traz e leva. Mas Elias conhece cada esquina, cada rosto que finge não vê-lo. Ele fala pouco, mas observa tudo. Dorme sob a marquise de uma padaria, acorda com o barulho das rodas dos ônibus e carrega um pequeno caderno molhado. Suas memórias. Nas páginas manchadas, ele escreve frases que lembram orações, mas sem pedir nada. Naquela manhã, ele sente algo diferente no ar. Um pressentimento. O cheiro da chuva, misturado com o de gasolina, o deixa inquieto. Atravessa a rua com o instinto de quem aprendeu a ouvir o silêncio. Do outro lado, uma mulher elegante segura um guarda-chuva caro. Clara Vasconcelos, empresária, rosto estampado em revistas. O salto dela afunda na água, o celular preso ao ouvido. A pressa é o perfume que ela usa. Elias a observa de longe. Não há inveja em seu olhar, apenas um tipo estranho de reconhecimento, como se já tivesse visto aquele rosto em outro tempo. Um motorista bufa, buzina, o semáforo muda, e o destino, como quem prepara uma armadilha, se põe em movimento. No horizonte, um caminhão desce descontrolado pela avenida molhada. O barulho cresce. Clara não percebe. Elias sente antes de ver, e algo dentro dele desperta. Uma força antiga, como se a vida inteira tivesse esperado por aquele instante. Se essa cena já te fez sentir algo, respira fundo e pensa. Quantas vezes a gente também passou correndo e não viu quem precisava de um olhar? A história de Elias ainda está só começando, e o que vai acontecer depois vai te marcar de um jeito que você não espera. Antes de continuar, prova que você ainda acredita na bondade. Deixa o like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal, porque aqui cada história tem alma, tem verdade e te faz olhar o mundo com outros olhos. Comenta aí. Você acredita que o destino coloca certas pessoas no nosso caminho por um motivo? O caminhão desce a ladeira como uma fera sem freio. O som metálico corta a chuva, um rugido que atravessa o coração da avenida. Clara continua falando ao telefone. O barulho da cidade é o filtro que a separa do perigo. Elias larga o cobertor. Corre. Seus pés descalços batem na água fria. O mundo desacelera. As pessoas gritam, mas ninguém se move. Todos olham, só ele age. O vento levanta o capuz do caminhoneiro que tenta puxar o freio inútil. Elias salta na frente do carro de Clara. O tempo parece se quebrar em pedaços. A roda escapa, o metal rasga o asfalto. Clara solta o celular, o guarda-chuva voa e o caminhão avança como um monstro de aço. Elias a empurra com força. O corpo dela gira e cai sobre a calçada. Um segundo depois, o impacto. O barulho é seco, brutal. O caminhão derrapa. O cheiro de pneu queimado toma o ar. O corpo de Elias é arremessado contra um poste. Chove mais forte. As pessoas se aproximam aos poucos. Uma mistura de choque e culpa. Clara tenta se levantar. As mãos tremem. O rosto coberto de lama e lágrimas. Ela o vê caído, imóvel. Meu Deus! Sussurra, ajoelhando-se ao lado dele. Elias respira com dificuldade. Um filete de sangue escorre pelo canto da boca, mas ele ainda abre um sorriso cansado. Tá tudo bem, moça. Diz, quase sem voz. Você ainda tem muito para viver. Clara segura sua mão assustada com a serenidade dele. Ao redor, câmeras de celulares começam a gravar, mas ninguém sente o que aquele homem sente. Ninguém entende o peso de um gesto puro em um mundo indiferente. A sirene corta o ar como uma lâmina. Ambulância, flashes, vozes em choque. Clara tenta falar, mas as palavras não saem.
A chuva lava o sangue da calçada, mas não limpa a culpa que começa a nascer dentro dela. Um estranho, alguém que ela jamais olhou nos olhos, deu o que tinha de mais precioso, a própria vida. Os paramédicos cercam Elias. Um deles tenta reanimá-lo, enquanto o outro pergunta seu nome. Clara responde antes: Elias. O nome dele é Elias. Ninguém pergunta como ela sabe. Talvez o nome tenha ficado preso no ar entre o grito e a fé. Um dos socorristas faz compressões, o outro coloca oxigênio. O pulso volta, fraco, mas volta. Clara respira fundo, como se a própria vida dela dependesse disso. O caminhoneiro chora no meio-fio, repetindo que tentou frear. Policiais o afastam. As luzes vermelhas giram sobre a rua como se o tempo estivesse girando junto. Elias é colocado na maca. Os olhos abrem devagar. Por um segundo, ele encara Clara. E naquele olhar há mais humanidade do que em todas as manchetes que ela já estampou. Clara o acompanha até a ambulância. Entra sem pensar. A porta se fecha e o mundo lá fora desaparece. Dentro do veículo, só o som do monitor cardíaco e a respiração irregular de Elias. Ela segura a mão dele. Por que fez isso? Pergunta, com a voz quebrada. Ele tenta sorrir. Porque alguém precisa ver o que o resto esqueceu. As luzes da ambulância somem no asfalto molhado. E pela primeira vez, Clara sente que está sendo levada para um lugar onde o dinheiro não compra redenção. O hospital público cheira a desinfetante e cansaço, as paredes descascadas, o corredor cheio de gemidos e passos apressados. Clara nunca havia estado em um lugar assim. Sempre teve planos de saúde caros, suítes privativas, enfermeiras com sorrisos ensaiados. Agora está ali, sentada em uma cadeira de plástico, o vestido ainda molhado, o salto quebrado, o coração em pedaços. Elias está na sala de cirurgia. Médicos entram e saem sem olhar para ela. Um segurança tenta impedi-la de permanecer ali, mas Clara se recusa a ir embora. Ele salvou minha vida, diz firme com lágrimas contidas. Horas passam. O relógio da parede parece zombar da espera. Cada tic-tac é um lembrete de que ela, pela primeira vez, não tem controle de nada. O assessor liga, a imprensa já sabe, manchetes surgem. Empresária Clara Vasconcelos salva por morador de rua em ato heróico. As redes se enchem de elogios, mas ela sente vergonha. Não por ele, por si mesma. Uma enfermeira se aproxima. Ele sobreviveu, diz com um meio sorriso, mas vai precisar de cuidados intensivos. Clara sente as pernas fraquejarem. Segura o batente da porta, entra no quarto devagar. Elias está pálido, respirando com a ajuda de aparelhos. As mãos ainda sujas da rua contrastam com os lençóis brancos. Ela se aproxima, toca o braço dele e uma lágrima cai. Eu nunca agradeci ninguém de verdade, murmura. Mas hoje, não sei se um obrigada é suficiente. Lá fora, o mundo celebra o herói. Lá dentro, dois estranhos dividem o mesmo silêncio. E pela primeira vez, Clara sente que está diante de alguém que viveu mais dignamente do que todos que ela conheceu. Na manhã seguinte, o sol entra pelas janelas do hospital como quem tenta apagar a noite anterior. Clara chega cedo, antes das câmeras, antes dos flashes. Ela traz uma sacola simples, escova de dentes, roupas limpas e um livro de capa gasta que comprou em um sebo. O Pequeno Príncipe. Elias ainda dorme, mas o monitor pisca num compasso sereno, quase como um coração que insiste. Ela se senta ao lado da cama e o observa. Cada cicatriz, cada calo nas mãos, é um capítulo que o mundo escolheu ignorar. Pela primeira vez, Clara sente que a vida dela, com todo o luxo e as aparências, parece vazia demais. O celular vibra. Reuniões canceladas, convites para entrevistas, assessores tentando transformar a tragédia em narrativa de marketing. Ela desliga. Pela primeira vez, o silêncio é mais importante que o status.
Elias desperta devagar, sorri. Achei que já tinha ido embora, moça. Clara segura o riso. E perder a chance de te devolver o café que prometi? Nem pensar. Ele a encara, confuso. Prometeu? No meio do caos. Eu prometi para mim mesma, responde ela com voz baixa, que quando você abrisse os olhos, eu te ouviria, sem pressa, sem julgar. Os dois ficam em silêncio. Do corredor vem o som de passos, mas ali dentro o tempo para. Dois mundos diferentes, ligados por um instante que o acaso escreveu com lágrimas. Clara sente que algo mudou. Não foi apenas gratidão. Foi um chamado, uma chance rara de redescobrir o que significa realmente viver. Os dias passam e a cidade lá fora continua igual, apressada, cega, indiferente. Mas dentro daquele hospital, algo floresce em silêncio. Clara visita Elias todos os dias. Às vezes leva pão quente, às vezes apenas conversa. Ele fala pouco, mas quando fala, cada palavra parece pesar uma vida inteira. Sabe, dona Clara, o mundo esquece rápido. O que a gente faz por amor morre antes do pôr do sol, se ninguém lembrar de sentir, diz ele olhando pela janela. Ela o observa com admiração. Nunca conheceu alguém que dissesse tanto sem precisar provar nada. Começa a anotar suas frases num caderno, não como jornalista nem como empresária, mas como alguém que quer guardar sabedoria antes que o tempo leve embora. Enquanto isso, a mídia transforma Elias em símbolo. Manchetes falam sobre o herói das ruas. Pessoas doam dinheiro, criam campanhas, prometem mudar a vida dele. Mas quando Clara mostra a notícia, Elias apenas ri. Herói, eu só empurrei alguém para fora do caminho. Heróis são os que continuam mesmo quando ninguém aplaude. Essas palavras atravessam Clara como um espelho. Ela lembra das vezes em que passou por alguém caído nas calçadas e desviou o olhar. Do quanto acreditou que sucesso era o mesmo que valor. Elias se torna mais que um salvador. Vira um espelho daquilo que ela tentou apagar. A parte humana, vulnerável, esquecida de si. E nesse reflexo, Clara começa a se curar. Não do acidente, mas do vazio que carregava sem perceber. Certa tarde, Clara volta ao hospital e encontra o leito vazio. O lençol esticado, o ar ainda morno. O coração dela dispara. Corre até a enfermaria, pergunta pelo paciente Elias. A enfermeira apenas suspira. Ele havia saído sem avisar, deixando apenas o caderno sobre o travesseiro. Disse que o mundo lá fora ainda precisava dele. Clara abre o caderno com mãos trêmulas. As páginas estão cheias de frases curtas, escritas com caligrafia irregular. A vida testa quem ainda sabe sentir. O ouro da alma não brilha, aquece. O bem que a gente faz sem testemunha é o único que conta. Ela fecha os olhos. Aquilo não era apenas papel. Era um testamento invisível de alguém que viveu o que os outros apenas fingem entender. Sai pelas ruas procurando-o. Chove novamente, como se o céu repetisse o dia do acidente. Passa por praças, pontes, abrigos. Ninguém o viu. Apenas uma criança aponta para um banco sob uma árvore e diz: "Ele ficou aí um tempo, moça, mas foi embora sorrindo." Clara se senta naquele banco e percebe o quanto tudo mudou. Ela, a mulher que antes não olhava para baixo, agora entende que o chão guarda histórias mais puras que os arranha-céus. Sente uma lágrima escorrer, mas não é de tristeza, é de gratidão. O caderno repousa em seu colo. Cada página parece pulsar, viva, como se Elias ainda estivesse ali, sussurrando entre as gotas de chuva. Não me procure nas ruas. Procure o que me fez ficar. Sem conseguir esquecê-lo, Clara muda a própria rotina. Fecha contratos, vende parte da empresa e abre uma fundação com um nome simples: Caderno de Elias. A ideia nasce da dor, mas cresce como semente boa: ajudar pessoas em situação de rua, dar abrigo, educação e voz aos
invisíveis da cidade. O primeiro abrigo é inaugurado em uma antiga fábrica abandonada. Clara caminha entre os colchões, os sorrisos tímidos, o cheiro de café fresco. Cada parede carrega uma frase do caderno. O bem não é barulho, é presença. Está pintado logo na entrada. Repórteres cercam Clara pedindo entrevistas. Ela fala pouco, mas com verdade. Não criei isso para pagar uma dívida. Criei para não esquecer. Enquanto fala, sente o ar diferente. Um sopro suave como um vento que vem de longe. Olha para a janela e por um instante jura ver a silhueta de Elias do outro lado da rua. O mesmo casaco rasgado, o mesmo olhar sereno. Pisca, ele some. As lágrimas caem sem aviso. Mas agora ela entende. Elias nunca quis ser salvo. Ele era o salvador disfarçado de ninguém. O homem que provou, com um ato simples, que a compaixão ainda é a revolução mais poderosa do mundo. Ao cair da noite, Clara fica sozinha no abrigo vazio, o caderno aberto sobre a mesa. Na última página, uma frase, escrita com letra trêmula. Quando alguém olhar para você com o mesmo amor que você nunca deu a si, fique, porque ali Deus está disfarçado. Clara sorri com o coração inteiro pela primeira vez. Meses se passam. O projeto Caderno de Elias transforma bairros inteiros. As ruas antes esquecidas agora têm nomes de pessoas que ninguém lembrava. Clara anda entre voluntários, crianças, idosos e sente algo que dinheiro algum lhe deu, pertencimento. Mas certa noite, um evento inesperado acontece. A prefeitura organiza uma homenagem pública para Elias, o mendigo que salvou uma vida e mudou outras 1000. Clara sobe ao palco improvisado na praça central. As luzes amarelas tocam seu rosto. O público, silencioso, segura velas. Ela olha o caderno nas mãos, a capa já gasta pelo tempo. Respira fundo. Um homem me salvou de um acidente, começa. Mas o que ele realmente salvou foi a minha alma. Elias me ensinou que não é preciso ter nada para dar tudo, e que as pessoas que mais carregam dor, às vezes são as que mais sabem amar. A multidão se comove, um silêncio reverente domina o ar. Alguns choram, outros apenas fecham os olhos. E ali, por alguns segundos, a cidade inteira para, não por medo, nem por tragédia, mas por respeito. O vento sopra, apagando algumas velas. Clara ergue o olhar para o céu e o som de um trovão distante ecoa. Ela sorri, sussurrando. Eu sei que está ouvindo, Elias. A chuva começa a cair, suave, como se o próprio céu quisesse aplaudir. E nas gotas que tocam seu rosto, Clara sente a presença dele. Não como lembrança, mas como parte viva de tudo que ela se tornou. A chuva cessa, mas o eco daquele momento permanece. Clara caminha sozinha pela avenida onde tudo começou. As luzes se refletem nas poças como pequenas memórias do passado. Ela para exatamente no ponto onde Elias a salvou. O poste ainda tem uma marca, um arranhão no metal, lembrança silenciosa de um sacrifício esquecido pelos que passam apressados. Ela se ajoelha, toca o chão molhado e fecha os olhos. Vê de novo aquele instante, o olhar dele, o empurrão, o barulho do impacto. Tudo volta como um filme, mas agora sem dor. Apenas gratidão. Obrigada, Elias, murmura, por ter me mostrado que ainda existe beleza onde o mundo só vê cinza. Ao redor, os sons da cidade retomam seu curso. Mas Clara não ouve buzinas nem vozes. Só um silêncio profundo, o mesmo que Elias carregava. E nesse silêncio, ela entende. O milagre nunca foi o que aconteceu na rua, mas o que começou dentro dela. De pé, ela respira fundo, olha para o horizonte e sorri. O vento sopra leve, levantando seu cabelo como se alguém a tocasse. Então, com passos firmes, segue em frente. Não como a mulher rica que foi, mas como alguém que aprendeu o valor de parar, olhar e sentir.
Nem todo herói usa capa. Alguns usam a rua como morada e o coração como altar. Elias não morreu. Ele virou caminho e cada gesto de bondade é a estrada por onde sua alma ainda passa. Quando você escolher olhar para baixo, talvez encontre o céu. Se essa cena tocou você de alguma forma, então não guarda isso só para si. Histórias como a de Elias lembram a gente de algo que o mundo tenta apagar. Ainda existe luz mesmo nos lugares mais escuros. Deixa o like agora. Não como um gesto automático, mas como uma forma de dizer eu ainda acredito no bem. E se inscreve no canal, porque cada história aqui é um espelho da vida real, feita para transformar, curar e despertar o que há de mais humano em você. Comenta aí, o que essa cena te fez? Sentir? Às vezes, compartilhar é o primeiro passo para mudar o mundo ao seu redor.